Oi, vamos falar um pouquinho sobre crenças hereditárias? Bom, talvez tu nunca tenha ouvido falar em crenças limitantes, mas caso já tenha ouvido falar, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a desconstrução de crenças hereditárias. Para quem ainda não ouviu falar, existem três grandes grupos de crenças: as hereditárias, as sociais e as pessoais. As hereditárias, que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, é aquelas crenças que a gente herda dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios durante a infância. As crenças sociais são as crenças que a sociedade nos impõe. E as crenças pessoais são aquelas crenças hereditárias que a gente acaba confirmando na vida adulta com situações que ocorrem na nossa vida e nós acabamos reforçando. Eu trouxe hoje aqui a crença hereditária porque eu ouvi uma história muito interessante de como foi formado uma crença hereditária de uma cliente nova que eu tenho e que justamente ela me procurou porque ela identificou uma grande crença limitante com dinheiro. E eu quero contar um pouquinho a história dela aqui para vocês, ela me autorizou. Claro que eu não vou citar nomes, mas eu achei um caso tão relevante que é bem legal dividir com vocês, porque quem sabe uma de vocês que está aí me assistindo, ou várias, tem um passado por uma coisa bem similar, e o entendimento da crença ele é o primeiro passo para a gente desconstruir ela, para a gente eliminar ela, para que a gente consiga entender o porquê que ela nos faz mal no momento atual, sendo que ela foi criada lá na nossa infância. Bom, ela foi uma criança criada pelos avós, porque a mãe dela precisava trabalhar, né? O pai dela era totalmente ausente da convivência familiar. A mãe dela criava ela sozinha e morava na casa dos avós. Então a criação dela base foi muito mais com os avós do que com a própria mãe. Inicialmente, ela veio me relatar que ela sempre teve muito medo de perder o dinheiro, de ficar sem dinheiro. Mesmo tendo uma situação financeira bem estável, sempre, em todos os momentos da vida dela. Ela nunca passou por muito perrengue financeiro, de não ter dinheiro para alguma necessidade básica. Ela sempre conseguiu, tanto no âmbito familiar, enquanto ela era uma criança, uma adolescente sustentada então pela família, ela nunca passou por nenhuma dificuldade financeira. E depois de adulta, já trabalhando, ela também sempre teve um sucesso financeiro muito grande. Mas ela sentiu uma ansiedade gigantesca quando o assunto era dinheiro. E não interessava quanto ela ganhasse, ela sempre achava que iria faltar. Ela sempre achava que ela poderia perder a qualquer momento aquele dinheiro e passar por situações que ela nunca tinha passado. Lembrando aqui que ela nunca passou por situações difíceis, né? Nem na infância, nem na adolescência, nem na vida adulta. Nunca faltou nada, nunca faltou dinheiro para nenhuma necessidade básica, tá? E ela então veio demonstrando aí essa dificuldade em entender, né, o porquê que ela tinha todos esses medos. Bom, a gente começou o processo, né? As primeiras avaliações, os primeiros testes, os entendimentos que a gente precisa ter da vida do coach para conseguir fazer uma análise inicial. E aí ela me contou uma história que eu simplesmente pensei que eu não precisaria mais fazer nenhum tipo de testagem e nenhum tipo de entrevista com ela, porque ali estava estampada a crença limitante dela com dinheiro. E quem trouxe essa crença limitante para ela foi o avô dela. E que provavelmente o avô dela trouxe essa crença da família durante a infância dele também. Ele era funcionário público na época, eles tinham uma vida estável,
mas sempre que a avó dela deixava uma luz acesa dentro de casa, ou tomava um banho mais demorado, ou fazia uma compra um pouco maior no supermercado, ele sempre usava a mesma frase: depois, quando não tiver mais dinheiro, vão comer merda. E a avó dela sempre respondia: enquanto tiver graminha na calçada, eu não vou comer merda. Só que isso era um hábito recorrente. Pelo medo que ele tinha realmente do dinheiro acabar. Era outra época, né? Ele nasceu em 1930, né? Então vocês imaginem, era um estilo de sociedade que a gente não reconhece mais como normalidade, né? Com tanta escassez de tudo, né? De alimento, de recurso. Mas ele trazia isso junto com ele, e isso era lá na década de 90 já. Então, quando ela me contou essa história, que o vô dela sempre repetia a mesma situação, quando ele achava que estava se gastando demais por qualquer bobagem, que ele falava: quando acabar o dinheiro vocês vão comer merda. Isso fez com que ela introjetasse e acreditasse nisso. Essa crença não era uma crença pessoal dela. Era uma crença hereditária. Até porque na vida ela nunca passou por isso para reforçar e tornar uma crença pessoal. Mas ela ouviu tanto isso durante a infância, durante a adolescência, que ela acreditou. Ela acreditou que no dia que faltasse dinheiro ela iria comer merda. E vocês me desculpem, aqui tá repetindo tantas vezes, mas é tão forte isso, é tão pontual, vai direto ao cerne do problema dela, que é preciso repetir. Porque a gente acha que uma crença, ela é introjetada na gente muitas vezes por situações extremas, e não precisa ser extremo. Pode ser só um hábito. A pessoa que convive contigo tem o hábito X e tu acaba introjetando. Então esse sentimento de que sempre vai faltar dinheiro, que qualquer coisa que ela fizer diferente, que ela gastar um pouquinho a mais, ela pode ficar sem nada, foi ensinado para ela lá na infância. E ninguém sentou com ela e disse: olha, minha filha, não gasta muito, cuidado, o dinheiro acaba. Não foi dessa forma. Foi participando dos diálogos cotidianos que ela aprendeu. Ok, e como é que se desconstrói uma crença assim? Uma crença de 20, 30 anos é só com autoconhecimento. E conseguindo entender que aquilo era uma crença da outra pessoa, porque a outra pessoa teve outras vivências, teve uma trajetória diferente, é respeitar a vivência daquela outra pessoa, mas essa vivência não é minha. Não, eu não estou correndo risco de perder tudo. Eu tenho uma estabilidade financeira. E se em algum momento acontecer alguma fatalidade, eu ficar sem dinheiro, existem várias possibilidades. Eu não vou precisar ficar mendigando, eu não vou precisar passar uma necessidade maior, porque eu tenho recursos. Como eu disse para ela tem família, que caso aconteça uma fatalidade, ela perca todo o dinheiro dela, podem ajudar. Ela tem um trabalho que lhe proporciona recurso mensal. Ela tem investimentos, inclusive podem ser resgatados numa emergência. Por que ter esse medo? Esse medo é irreal. É um medo que ela aprendeu a ter lá na infância. E não foi com uma situação real, porque eu já peguei muitas meninas aqui que passaram fome na infância e que hoje têm sérios problemas, tanto com a questão financeira quanto com a questão de alimentação. Mas essa cliente que eu tô falando agora, da crença hereditária, ela nunca passou fome, ela nunca teve a luz da sua casa cortada, mas foi falado para ela diversas vezes que de uma hora para outra o dinheiro pode acabar.
Ninguém disse que ela precisa ter um planejamento financeiro, que ela precisa economizar, que ela precisa ter uma inteligência financeira para fazer esse dinheiro crescer. Mas lhe disseram que ele pode sumir de uma hora para outra e que ela vai passar muita dificuldade. Então ela não tem segurança com o dinheiro dela. Ela não conseguia racionalizar recursos e rendas que ela tem hoje. Dificilmente ela passaria por uma situação assim. Eu não digo impossível porque nada na vida é impossível, mas dificilmente ela passaria necessidade com a família que ela tem, com o emprego que ela tem, com os investimentos que ela tem. E parece uma coisa tão boba, né? Mas quantas coisas tu ouviu na tua infância que hoje tu ainda acredita que sejam reais e elas não são? Avalie as tuas crenças hereditárias. Veja no que elas estão te impedindo ou te atrasando na tua vida atual. Analise todas as tuas crenças limitantes. Existem crenças boas, existem crenças ruins, a gente tem que saber separar. Autoconhecimento para conseguir separar a boa da ruim. Eu gostei muito de ter dividido isso com vocês aqui e eu espero que vocês tenham gostado também. Até a próxima!